Olá, eu sou o Lutero Neto e este é o Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E antes de começarmos o nosso programa, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, o seu comentário e, obviamente, ativar o sininho, porque toda semana um programa novo para a glória do nosso Deus. No programa de hoje, o nosso querido amigo Ronaldo Vasconcelos entrevista o pastor Ageu Magalhães. E nesse bate-papo tão importante, eles falam sobre a relevância e a importância dos credos e confissões para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre. Um bom programa para você e até mais. Olá, eu sou o pastor Ronaldo Vasconcelos e você está no Theo MediaCast, onde você vê e ouve o melhor da teologia do Brasil. Você pode ouvir o nosso programa nas plataformas de podcast, mas também pode assistir e ver na nossa plataforma de streaming do Theo Media. Acesse e saiba mais não só da teologia, mas também de programas de entretenimento e outras coisas com respeito à fé cristã. Nós hoje estamos no nosso 8º episódio do Theo MediaCast e temos a alegria de ter conosco o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães, Júnior. O reverendo Ageu é ministro presbiteriano desde 98, é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Reverendo José Manuel da Conceição, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em teologia sistemática pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, é professor e diretor do mesmo seminário, Reverendo José Manuel da Conceição, que tem esse nome grande, mas é um seminário também ao qual eu fui aluno, foi meu professor, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. É também casado com a Vivian, pai do Davi, da Bianca e do Daniel. Seja muito bem-vindo, reverendo. Obrigado, alegria minha, um privilégio estar aqui. Coisa boa, é uma alegria tê-lo conosco em podermos tratar, inclusive, desse tema, desse assunto que é, às vezes, desconhecido pela maioria da igreja evangélica, mas que detém uma grande importância, não só dentro dos arraiais, né, reformados, mas também dentro da igreja evangélica geral, mesmo que ela não saiba. Talvez hoje a gente pode ajudar os nossos irmãos a perceberem algumas questões. Nós estamos falando dos credos e das confissões. Né? Acho que talvez só em ouvir a palavra credo, alguém já deve ter dito, credo? Credo. Que é isso? Como assim? Evangélico falando de credo, falando de confissão? Isso não é coisa de católico? Reverendo, vamos começar então do começo. Sim. Primeiro, o que é um credo e por que isso é importante na igreja em geral, inclusive na igreja evangélica? Sim. É, muito boa palavra. O credo hoje está associado na maioria das mentes, né, das pessoas a uma questão católica. Mas ele está presente nas nossas igrejas num nível muito maior do que as pessoas imaginam. Então, o credo, essa palavra credo é creio em latim. Popularizou-se credo porque, como o latim foi, numa grande época, uma língua universal, todas as declarações de fé começavam com creio ou credo, ou credemos, né, que é nós cremos. Por isso popularizou-se a expressão credo, mas na verdade é creio. E é uma declaração de fé. Alguns autores dizem que a igreja nunca existiu sem um credo, porque a partir do momento em que os crentes na igreja primitiva diziam eu creio ou nós cremos, já estava ali expresso um credo. E é muito importante, embora as pessoas não reconheçam, não percebam a importância, você não tem nenhuma denominação religiosa que não tenha essa expressão, eu creio nisso e naquilo. Né? Certamente há muitas denominações que têm as suas formas de crer que não estão no papel. Né? A gente tem até um evento interessante recente, uma das denominações pentecostais mais históricas, a Assembleia de Deus,
criando a sua própria confissão de fé. Isso. Colocando no papel aquilo que eles creem. Não é? E que até completando 100 anos para fazer isso, né? Então, exatamente. Mas há muitas denominações evangélicas ainda que, embora tenham um sistema de coisas em que creem, né, um sistema de doutrinas, eles ainda não colocaram no papel. Mas eles não podem dizer que não tem um credo. Eles têm, é que não está no papel ainda. Né? E eu diria até que todo crente tem um credo. Sim. A diferença das igrejas mais antigas e essas que estão partindo para um credo escrito é que estas têm um credo ou uma confissão pública, está no papel. Mas todo crente tem um credo. Acho que ajuda a compreender talvez a importância disso é reconhecer que credos já são encontrados na própria Escritura. Né? Não sei se o senhor lembra de alguns credos que a gente pode Sim, encontrar, tanto no Antigo, não sei, no Novo também. A gente pode encontrar credos na Bíblia. Sim, na verdade, o credo mais antigo que nós temos é o credo apostólico, tá? Que é composto ali de 12 cláusulas. A Igreja Católica diz que cada cláusula foi soprada por um apóstolo. Isso é uma lenda. Okay, né? isso é uma lenda. Porque o credo apostólico ele foi sendo criado e aumentado no decorrer dos séculos. Tá? Então, antes de se chamar credo apostólico, ele se chamava antiga forma romana, e se você for retrocedendo, você encontra alguns bispos já criando os seus credos, né? Rufinos, por exemplo. Mas o fato é que a origem do credo apostólico está nas chamadas fórmulas batismais, que eram pequenas declarações que aquele homem ou aquela mulher que iriam ser batizados, eles declaravam. Então, por exemplo, antes do batismo, o crente dizia: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí ele era batizado. Depois, eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essas fórmulas batismais, essas pequenas frases que eram usadas no batismo, elas foram sendo agrupadas até chegar num resumo da fé. O credo apostólico ele é dividido trinitariamente, né? E a igreja lá no final. Mas a nascente dele está nessas expressões bíblicas, né, que eram usadas ali no batismo. Eu sei que, por exemplo, eu estou puxando aqui de cabeça alguma coisa que me parece ser um credo, por exemplo, neotestamentário. Por exemplo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 3... Depois de tratar sobre os presbíteros, os diáconos, fala também das mulheres, a função das mulheres dentro desse corpo da igreja, no trabalho dela, e aí fala inclusive desse mistério, né? O mistério da piedade que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso parece um credo. Parece. Isso parece uma manifestação de uma crença, inclusive na definição daquilo que é o ministério da piedade. Sim, E esse texto específico, há até uma suspeita de que ele tenha sido um hino apostólico. Isso. Um cântico, né? Pois é, e acho que manifesta. Esse texto, juntamente com os 2 ou 3, você percebe que até na nossa Bíblia tem uma formatação diferente. Exatamente, né? Até ajuda a gente a perceber que tem uma... Porque há uma forte evidência de que eles tenham virado até música, pelo conteúdo de credal, né? O conteúdo de afirmação de fé. Esse é um deles, certamente. O que faz muito sentido numa cultura onde a leitura ainda era esparsa, né? No sentido de poucos aqueles que tinham acesso de fato a uma leitura normal, como temos hoje, ainda que haja muito analfabetismo. A música, a poesia era um meio de decorar coisas importantes. Né? E eu acredito que esse aqui, se for realmente o hino, eu acho que há boas evidências para se crer que é um hino, a igreja cantava aquilo que cria. Isso auxiliava aos irmãos a serem lembrados em casa do que eles deveriam crer, do que eles deveriam manifestar na sua vida diária. É verdade. O credo tinha essa importância, né, da igreja manifestar aquilo que cria. O credo também teve uma importância muito grande apologética, né, porque na medida em que as heresias
e aquele turbilhão de heresias nos primeiros séculos começavam a afetar a igreja, os concílios se reuniam e criavam declarações de fé para dizer, olha, nós não queremos nem nisso nem naquilo, nós queremos nisso aqui. Né? Havia um aspecto também quase evangelístico dos credos, que era o seguinte, imagine quando Constantino se declarou cristão, lá em 300 e alguma coisa. E aí, ali ainda não foi a oficialização do cristianismo, ela só vai acontecer no final desse século com Teodósio, outro imperador. Mas a partir do momento que Constantino se declara cristão, imagine-se chegando num general que estava numa campanha de guerra, né, em algum outro país e dizendo, teu imperador Constantino agora é cristão, qual é a tua religião? Eu sou cristão, é claro. Por uma lealdade imperial, os generais, ninguém era doido, né? Com certeza. Então, eles se declaravam cristãos. Então, o credo teve esse benefício de dizer, tá bom, você é cristão agora? Olha no que você crê. O que isso significa? Você crê nisso aqui, então. Então, havia um aspecto não apenas apologético, mas também pedagógico e até de evangelização, né? Para mostrar para os novos aderentes ao cristianismo quais eram as crenças fundamentais. Isso foi muito importante. Acho que até ajuda a gente entender a importância, antes mesmo de a gente entrar na questão dos credos em si, né? Falando um pouco rapidamente assim, claro, mas dos credos de Nicéia, etc., que a importância de você ter uma declaração, um credo, né, demonstrando aquilo que você crê de maneira um pouco mais explícita, auxilia o crente no dia a dia de ser lembrado. E talvez esse seja um dos grandes problemas nossos tempos, com relação aos cânticos, às músicas, do cancioneiro, por assim dizer, das igrejas de hoje. Exatamente por a gente não ter, em muitas igrejas, uma declaração, um credo, as músicas, em geral, têm sido conflituosas e, em muitos casos, até mesmo em arraiais mais tradicionais, você vê o pastor prega uma coisa no púlpito, mas o culto está cantando outra. E a gente sabe que nós somos pastores, que no dia a dia, na terça-feira, na quarta-feira, o irmãozinho, a irmãzinha, eles vão lembrar da música, os pontos do sermão e... É verdade. Lutero dizia isso, né? Os hinos que eu componho vocês lembrarão para sempre. Os sermões que eu prego, pouco tempo vocês... nesse sentido eu tenho um exemplo bom, que é de um amigo meu, um colega de ministério que há pouco tempo me disse isso, que os crentes cantam no mesmo culto, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Isso. E cantam, eu sei que foi pago um alto preço. Exato. No mesmo culto. No mesmo culto, exatamente. Estou declarando duas coisas que parecem bem antagônicas, distintas. É verdade. Uma declaração clara de fé, ela ajuda a eliminar isso, né? Há um aspecto aqui que é o seguinte, por mais que os crentes acham que credo é uma coisa com cheiro de naftalina, católica, não existe um crente sem um credo. Então, se você parar qualquer crente na rua e falar assim, escuta, você é crente? Sou. De qual igreja? Tal igreja. E você crê no quê? Aí ele vai dizer, não, eu creio que o batismo ele é por imersão ou por aspersão, eu creio quanto à ceia, que a ceia é um memorial, eu creio quanto à escatologia no dispensacionalismo, quer dizer, na medida em que ele começa a dizer no que ele crê, ele está dando o credo dele. Né? Isso. A diferença, e quem usa esse argumento de forma muito interessante, é o Carl Trueman no Imperativo Confessional. Tá? Isso é uma boa indicação, é um livro publicado pela editora Monegismo. Pela Monegismo. Monegismo. O Carl Trueman, ele vai dizer que exatamente isso. Ou você tem um credo privado ou um credo público. Mas tem um. Todos têm um credo. Eu acho que uma coisa interessante do credo é a gente poder saber distinguir, e aí entra um pouco nessa questão das muitas denominações de hoje, aquilo que é essencial daquilo que é, por assim dizer, periférico dentro da fé cristã. E a gente poder saber aquilo, por exemplo, que vale a pena dizer
Aqui não. Não dá para abrir. Não dá pra gente abrir mão, não dá pra gente caminhar junto com esse tipo de crença. E também dizer, não, isso aqui a gente discorda, mas vamos andar juntos. Exatamente. O credo ajuda com isso, né? Não, com toda certeza, com toda certeza. Veja só, hoje é uma discussão muito grande na internet e uma discussão que às vezes ela depõe contra a nossa fé, que é entre calvinistas e arminianos. Né? Isso. E eu diria que a gente tem mais a lamentar quanto a essas discussões, porque por vezes são cristãos agindo de uma forma anticristã. Muito ímpia, né? Belicosa, violenta. Terrível. Mas o fato é que os autores mais calvinistas que eu já li, eles não consideram... Aliás, eles consideram os arminianos como irmãos. Ontem mesmo eu peguei talvez o livro que seja mais forte que nós temos em português sobre esse assunto, que é o Soberania Banida, do MacGregor Wright, e ele tem um parágrafo lá dizendo, olha, nós temos que interagir com os arminianos e nunca nos esquecermos que eles são nossos irmãos e tratá-los com respeito. Então, de fato, quando eu pego os principais credos e confissões, eu tenho ali uma base para dizer, há divergências entre os nossos pensamentos, mas nós somos irmãos. Por outro lado, há um nível de heresia que você olha e fala, não, aqui não dá para considerar irmão. Né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová que consideram Cristo um Deus menor, né? Parecido, um ser criado, parecido com o arianismo, que foi condenado em Niceia, né, em 325, justamente por não atribuir uma divindade total a Jesus Cristo. Então, nós não consideramos testemunhas de Jeová irmãos nossos, porque numa cláusula pétrea, né, num item fundamental da fé cristã, que é ter Jesus Cristo como Deus, no mesmo nível de Deus Pai e Deus Espírito Santo, é desconsiderar isso. Mais recente, você tem aquela heresia do teísmo aberto, né? Aqueles autores que consideram que Deus não conhece o futuro. Isso, que Deus não conhece o futuro. E aí eles atacaram a onisciência de Deus. Então, não dá para andar junto com quem ataca a onisciência de Deus. Né? Os hereges do passado foram até mais piedosos e tementes a Deus. Você atacar a onisciência de Deus é muito sério. É muito grave, muito grave. E a gente tem visto isso até com certa ironia e realmente desdém daqueles que creem na fórmula básica da fé cristã expressa nas Escrituras e da fé cristã expressa na história. Entrando nessa questão da história, reverendo, quando a gente fala que nós, protestantes, nós reformados, evangélicos, devemos de alguma maneira subscrever esses credos. Que credos são esses? E até onde vai essa subscrição inicial dos credos chamados ecumênicos ou católicos, ou universais? São três termos que são usados para se referir a isso. Eu diria que os evangélicos, de uma forma geral, não vão ter nenhum problema em subscrever o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele que considera Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trinitário, né? Isso. O credo atanasiano também. Que também tem a ver com Isso. Não há problema. São os credos mais básicos. E os católicos, inclusive, subscrevem. Né? Isso. Embora, e a gente pode entrar nisso depois, quando um protestante diz que crê no credo apostólico e um católico diz que crê no credo apostólico, você vai ter que partir para a definição de termos. Perfeito. Porque quando um católico diz que crê na remissão de pecados, e eu também digo isso como protestante, os sentidos são muito diferentes. Perfeito. Você teria que definir cada cláusula, porque nós não cremos da mesma forma. Né? Mas voltando aqui, cada denominação vai seguir depois o que nós chamaríamos de um credo mais detalhado, que são as confissões de fé. Né? Nós já vimos que credo é creio e confissão de fé é um credo mais detalhado, mais extenso, que entra em mais detalhes e se chama confissão de fé porque você está confessando a sua fé, você está confessando aquilo que você crê.
E aí nós temos alguns exemplos de confissões de fé que posteriormente viraram catecismos por uma questão pedagógica. Sim. Porque de alguma forma no nosso cérebro, que eu não sei explicar, mas certamente alguém sabe, nós temos uma tendência a decorar melhor perguntas e respostas do que parágrafos inteiros. E pode ser até uma resposta grande, né? Alguns dos nossos filhos conseguem decorar longas respostas e catecismos inteiros até, né? Mas então as confissões de fé, depois elas, por uma questão didática, viraram catecismos. E tanto as confissões de fé quanto os catecismos, elas são um pouco mais estritas quanto a declaração de fé. Tá? E aí as denominações usam confissões de fé diferentes, né? O ramo presbiteriano, por exemplo, usa os chamados símbolos de Westminster. Confissão de fé de Westminster, catecismo maior e breve. Os nossos irmãos de igrejas reformadas, de linha que não é presbiteriana, usam as chamadas formas de unidade, que são os cânones de Dort, o catecismo de Heidelberg e a confissão belga. Tá? Nós falamos dos irmãos assembleianos que agora fizeram uma confissão de fé para eles. Tá? Então, quando se entra na confissão de fé, aí você tem um detalhamento maior daquilo que você crê. Denominacional. Você tem uma diferença. Quando a gente fala de credo, é uma coisa mais genérica, sim, né? mais geral, que adentra aí naquilo que se entende como a identidade da cristandade. Isso, né? cristã. Se você não subscreve nem esse credo, pelo menos o credo apostólico, não dá nem para dizer que você está nos arraiais cristãos. E a gente talvez vai precisar qualificar um pouco melhor. E aí, nesse sentido, acho que as confissões nos ajudam a qualificar os termos dos credos. É verdade, é verdade. E aí elas nos dão esse caminho de como entender, por exemplo, a questão da remissão. É uma boa analogia, ela desce ao detalhe, né? Quando o credo fala creio em Jesus Cristo, a confissão de fé vai abrir isso no detalhe e vai explicar. É verdade. E poder nos ajudar. E acho que até mesmo se você nunca teve acesso, né, você que nos ouve nunca teve acesso a uma confissão de fé, vale a pena dar uma olhada. A confissão de fé de Westminster, a confissão de fé das igrejas batistas de Londres de 1689, também a confissão de fé de Savoy, que é dos congregacionais. São 3 confissões mais conhecidas, né, e a confissão belga, 4, né, agora, que demonstram um pouco dessa distinção, mas tem muito em comum. Muito bem. Especialmente, podemos dizer assim, os primeiros capítulos que adentram exatamente nas questões credais, né, dos credos mesmo, elas mostram ali questões que, podemos dizer assim, começam com os pontos essenciais da fé. Sim. Né? A própria confissão de fé de Westminster, também a de Savoy e a Londrina, Batista, todas elas começam com Escritura, com a Bíblia. E diz claramente que cremos que ela é a palavra de Deus. É o primeiro capítulo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A partir do momento que nós cremos nisso, o resto a gente consegue ir delimitando. Mas se não crer na Bíblia como a palavra de Deus, vai ficar difícil conversar posteriormente com relação à fé cristã, porque aí o que mais virá, né? E esse é um bom diferencial protestante, né? A base protestante é a palavra de Deus. Nós cremos que ela é anterior até à igreja, no sentido de que Deus já revelou-se antes mesmo de os primeiros membros da igreja surgirem, Adão e Eva. Sim. É a nossa base. Sabe que eu fiz uma pesquisa e nos seminários católicos, seminários romanistas, a primeira disciplina do curso deles da área teológica não é bibliologia. Adivinha o que é? Eclesiologia. Eles começam com eclesiologia e depois que eles vão para teontologia, o estudo próprio, pelas quais eles lerão as próprias escrituras. Exatamente. Para eles a igreja é superior à Bíblia, é a igreja quem interpreta a Bíblia. E essa foi a ruptura protestante, né? O modelo deles se mostrou altamente inadequado, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, deixando de ter a Bíblia como base, ela se perdeu em muitos erros, né? Em indulgências, em relíquias, em Santa Inquisição e tudo mais. O rompimento dos protestantes veio a partir do sola escritura. Né? A palavra de Deus é a nossa lente
para interpretar tudo. A revelação de Deus nos faz definir os conceitos, inclusive o que é a igreja. E eu creio que é por isso que as confissões, né, as confissões mais históricas começam definindo as Escrituras. Né? As Escrituras como inerrantes, sem erro, infalíveis, sem falhas e suficientes. Acho que aí a gente entra exatamente naquilo que distingue quando nós entendemos por tradição e aquilo que os católicos entendem por tradição. Né? Na católico romano, que eu quero dizer, ou até mesmo católicos de origem oriental, ortodoxa e tal. Eles costumam dizer alguma coisa parecida com o tripé, né? As Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério. Reverendo Ageu, nós cremos nesse tripé? Não. Como é que a igreja evangélica, a igreja protestante deve olhar para esse tipo de afirmação sem tão pouco negar a importância dos credos? Porque aí a gente entra numa situação que precisa ser detalhada para que não fique parecendo que nós estamos dizendo que esses credos eles são inerrantes ou que eles são de fato comparáveis à Escritura. Não, é bem diferente, porque no sistema católico esses três estão na mesma linha de autoridade. Né? Na teoria, na prática, o magistério e a tradição é superior. Né? No sistema protestante, nós cremos que apenas a palavra de Deus não tem erros. Os credos e as confissões podem ter erros, eles não são infalíveis. Tá? No caso da Confissão de Fé de Westminster, e eu creio que também na Declaração de Savoy e na Confissão Batista Londrina, está até explícito ali, eu tenho certeza quanto à confissão de fé, de que os concílios podem errar. Então você tem até uma cláusula no próprio documento dizendo, escuta, nós não somos inerrantes, né? Nós somos falíveis. Então é bem diferente o sistema. Na época da Reforma, depois de Calvino, consolidou-se um pensamento que foi as marcas da verdadeira igreja. Né? E eles consolidaram da seguinte forma: a verdadeira igreja é aquela que tem três marcas: a pregação fiel da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Sacramentos e disciplina são elementos mais práticos que cabem todos na primeira marca. Então, se você pedir a marca da verdadeira igreja, é a primeira. É a fidelidade às Escrituras. A nossa base está aqui. E como um instrumento para nós tornarmos pública a nossa crença é que nós temos as confissões. Mas elas não estão em pé de igualdade com a Bíblia. Na verdade, as confissões elas são alimentadas pela Bíblia. Né? A fonte delas de instrução é a própria palavra de Deus. E se você encontrar uma confissão de fé ou um credo que destoe da palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus é superior. Ela é superior a tudo. E a tradição deve ser revista mediante a palavra de Deus. Ela tem sua importância, até para a gente lembrar de que Deus tem atuado na igreja antes de nós nascermos. Isso é importante. Muitas vezes, especialmente em nossos tempos, por causa dessa questão da cosmovisão, e aí se você quiser saber um pouco mais sobre cosmovisão, veja o nosso podcast anterior com o Reverendo Felipe Fontes, mas uma cosmovisão que assume que aquilo que é mais novo é superior àquilo que é mais antigo. Isso é muito comum, especialmente no tempo de tecnologia, em que você pega um neto que está explicando ao seu avô a como mexer no celular. Então, automaticamente, ele pensa assim, bom, se o meu avô não sabe mexer num celular, vai ter alguma coisa boa, alguma coisa mais esperta que ele vai ter para me explicar? E pensando nisso, parece que aquilo que é mais antigo foi superado, não tem importância. E muitas vezes tem muitos cristãos que pegam as Escrituras, que entram numa igreja e acham que devem lidar com a Bíblia, com Deus e com a igreja como se fossem a primeira pessoa a fazer isso na história da humanidade. Isso atrapalha. Sim, e você vai perder muito tempo com discussões que já foram definidas, né? Quer dizer, as confissões de fé mostram, e os credos, né? Vamos pensar no credo niceno, constantinopolitano.
ali definiu-se que Cristo é Deus no credo de Calcedônia. A questão da pessoa de Cristo já foi definida, que ele é 100% Deus e 100% homem. Então, se eu chego numa igreja agora e desconsidero o passado, desconsidero as discussões, eu vou perder muito tempo discutindo coisas que já foram discutidas no passado e investigadas na Bíblia, né? Então, quando você despreza o passado, as chances de errar no futuro são gigantescas, né? A figura de que nós somos pessoas subindo nos ombros de gigantes é muito importante, né? Você não desconsiderar o trabalho que os apologetas lá do passado tiveram para definir questões bíblicas, os nossos pais da Reforma também, né? Eles pavimentaram estradas e avenidas que hoje a gente pode caminhar sabendo que foram discussões que sempre recorreram à palavra de Deus, né? Então, o fruto das discussões deles lá são as confissões e os credos, mas sempre tendo como material a palavra de Deus. Isso é importante. Eu acho que a gente precisa refletir sobre essa questão, especialmente para compreender os limites dos credos, mas também a importância deles. E pensando nessa questão da importância, dos limites, de como administrar isso, e o reverendo já tocou nesses pontos, e talvez fosse interessante a gente poder falar um pouco mais deles. Quando a gente pensa no credo apostólico, reverendo Gil, o credo apostólico ele é muito conhecido, e aqueles que vieram de igreja católica, né, que vieram depois tornar-se evangélicos, muitas vezes desconhecem a importância disso. Mas em termos de distinção, e aí a confissão de fé, elas declaram isso, talvez a gente possa aqui explicar um pouco melhor. Porque, por exemplo, o credo apostólico diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, e na Santa Igreja universal, católica, né? É sempre difícil, porque é igreja católica, igreja universal. Que igreja é essa? A gente tem uma confusão aí com os nomes, né? De fato, a palavra católica aponta para uma igreja que não é mais geograficamente localizada em Israel. É uma igreja que abrange todos os países, é uma igreja universal, né? Essa é a ideia da palavra católica. Quando a gente fala da catolicidade da fé, está se referindo a uma fé que não tem mais limites geográficos, ela atinge todos os povos. Então não é errado nós dizermos que nós cremos numa igreja católica e apostólica. O errado é dizer que nós cremos numa igreja romana, que até parece uma contradição de termos, né? Se é universal, como é que é romana ao mesmo tempo? Não pode se limitar a isso, né? Mas nós cremos numa igreja que é católica, porque nós não cremos que a salvação está só em Israel, nós cremos que a salvação ela atinge judeus e gentios. Cremos numa igreja apostólica porque a igreja está firmada no fundamento apostólico. Então a base da igreja é o testemunho apostólico, cuja pedra de esquina é Jesus Cristo, né? Para definir aquela questão tão reclamada por católicos romanos de que Pedro é a pedra, né? É um equívoco, né? Porque de fato nosso Senhor Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, o próprio Pedro, em Atos e nas suas epístolas, diz quem é a pedra. Exato. A pedra que outrora foi rejeitada, exatamente, agora é quem se tornou pedra fundamental. Se Pedro tivesse interpretado que ele era pedra, ele não daria esse título para Jesus Cristo na primeira epístola. Exatamente. Né? Em Atos ele faz isso. Eu estou expondo Atos na minha igreja, e é muito interessante ver que Pedro claramente atribui Jesus como a pedra fundamental da igreja. Não dá para dizer que é o Papa, né? o próprio Pedro. Exatamente. Há muitas contradições, né, no sistema romanista quando dizem que Pedro é o Papa, porque historicamente isso não se confirma. Né? No começo, nos primeiros séculos,
Os bispos todos eram chamados de Papa, e lá no quarto século é que o bispo de Roma ficou com essa primazia do título. Porque Papa é uma expressão de carinho, né? Papai, uma ideia de Exatamente. Uma compreensão até de que aquele que pastoreia a igreja é como um pai, na fé, um pai Exatamente. espiritual. Isso é uma expressão que nós não usamos, mas que está... Há muitas incoerências, né? Porque é sabido pelo Evangelho que Pedro era casado, então, porque ele tinha uma sogra. Tá? Então, como é que Olha, o primeiro... seria trágico para Pedro se ele tivesse sogra sem estar casado. Seria ele não recebeu esse benefício. Exatamente. Mas então, como é que o primeiro Papa ele era casado? Se o romanismo diz que os papas, que os sacerdotes não casam. E outra coisa, é visível no Evangelho que Pedro cometia erros, que ele não tinha infalibilidade papal. Vou chamar a atenção. Porque no texto seguinte ao elogio de Jesus, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, e depois, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No texto seguinte, quando Jesus está explicitando a sua morte e ressurreição, Pedro chama Jesus de lado e fala: Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro tem e o texto, e Mateus registra que Pedro estava corrigindo Jesus. Olha a audácia. Chama no cantinho, né? Peraí, Jesus, vem aqui. Acho que você tá meio maluco. Olha a soberba de Pedro em querer corrigir Jesus. E aí Jesus dá a palavra mais dura que um discípulo jamais recebeu: arreda Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus e sim as dos homens. Jesus repetiu aquilo que ele falou para Satanás, né? Retira de Satanás. Ele falou para Pedro. Por quê? Porque Pedro, à semelhança de Satanás, estava sugerindo que Jesus não precisava passar pela morte e a ressurreição. E aí Jesus completa: tu és pedra de ofensa. Então, em poucos minutos, Pedro saiu de rocha para pedra de escândalo, pedra de ofensa. Então, veja, esse primeiro Papa, né, ele está muito falível. Né? Na sequência vem a Transfiguração, e Pedro faz uma sugestão ali inadequada, e Marcos vai dizer que Pedro não sabia o que estava falando quando ele fala: mestre, vamos fazer 3 tendas aqui. Quer dizer, Jesus glorificado, Elias e Moisés ali, sobrenaturalmente, miraculosamente aparecendo, e Pedro está na audácia de querer hospedá-los. Né? Pedro está oferecendo seus serviços, e para 3 e não para 6, porque Pedro estava lá com mais 2 discípulos, e aí Marcos fala, ele não sabia o que ele estava falando. Então, quer dizer, você nota que há uma incoerência católica, né? Sim. Mas voltando ao teu ponto, a gente avançou aqui na questão de Pedro. Qual era o teu ponto mesmo? A igreja, né? A gente tem que lembrar que a igreja universal católica do credo apostólico não se refere ao termo, né, vamos usar essa expressão que é comum hoje, fantasia do que a gente chama hoje de igreja apostólica, católica, romana. Não é isso. Não, com certeza. Mas estamos falando de um conceito bíblico de que a igreja ela é universal. Exatamente. Que ela que é a comunidade dos santos eleitos de Deus de todos os lugares desse mundo. Essa é a ideia. E aí, podendo desenvolver um outro ponto que eu acho que é fundamental no credo apostólico, que você mesmo já tocou, que o credo diz a respeito da remissão. E eu acho que esse ponto ele é muito importante para mostrar que nós não estamos assimilando, assumindo a mesma visão romana. Mas, no entanto, nós não estamos mudando o conceito do credo apostólico. Acho que especialmente Calvino, especialmente ali no 4º volume da sua obra chamada Institutas da Religião Cristã, ele gasta um bom tempo tentando mostrar, e eu acredito que ele conseguiu mostrar, que a visão chamada posteriormente reformada, ou a visão protestante, ou a visão presbiteriana e de outras denominações evangélicas, a respeito da igreja, a respeito do credo apostólico, não é
uma invenção dos tempos da Reforma, mas é um retomar dos conceitos iniciais dos próprios pais, da própria igreja, que assim creu, mas especialmente, esse é o mais importante, daquilo que a Escritura diz a respeito da fé cristã. E aí o ponto que eu queria comentar, que a gente comentasse um pouco, é quando diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, que nós já falamos, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Essa remissão dos pecados na visão católica romana é diferente da nossa. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse ponto? Na visão protestante, nós temos apenas Cristo como sendo o nosso mediador, e biblicamente, seguindo o ensino do nosso Senhor, quando nós pecamos, nós entramos no nosso quarto, fechada a porta, nós nos dirigimos ao nosso Pai Celeste. Então, nós não temos mais essa mediação humana, e a nossa fonte bíblica também é que os nossos pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. Nada do que nós façamos hoje pode colaborar para este perdão, né? A Bíblia nos declara absolvidos dos nossos pecados. No sistema católico, primeiro, você tem que ter uma mediação sacerdotal, né? Você tem que confessar os teus pecados para um sacerdote, e ele vai te dar ali uma palavra de absolvição, né? A igreja ainda detém esse poder de absolver ou não pecados, o que é totalmente antibíblico. E quem já foi católico sabe que geralmente você recebe uma penazinha ali, né? uma penitência, um castigozinho para que os teus pecados sejam perdoados. 10 Pais Nossos, 20 Ave Marias, essas coisas. Como que se orar fosse pena, né? Como se orar fosse castigo. Fosse um sofrimento, agora eu vou ter que orar. Não faço nunca isso, mas agora... Exatamente. Mas no sistema católico tem isso, você penaliza aquele que está pedindo perdão, para que de alguma forma ele colabore com a obtenção do seu perdão, com a sua absolvição, o que é totalmente antibíblico. O bandido na cruz, ele não teve que recitar algumas orações ali e nem fazer algum tipo de penitência, se autoflagelar, subir escadarias de joelho. A partir do momento que é evidente que na cruz ele se arrependeu dos seus pecados, reconhecendo Cristo, né, como seu Salvador, Cristo declarou a salvação dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que bênção. Então, a partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como seu Salvador, não precisa subir escadarias de joelhos, não precisa colaborar de forma alguma com o seu perdão e nem fazer o sacrifício que algumas igrejas neopentecostais sugerem, né? Sacrifício de dinheiro. Não, você tem que fazer o sacrifício da fé, dar dinheiro. As 7 semanas e não sei o que lá... E aí vai, né? Exatamente, é pela graça, né? Nós temos o perdão, o perdão de Cristo sendo imputado a nós, perdoando os nossos pecados. Tem uma coisa interessante, engraçada também, que eu aprendi com o reverendo Davi Charles Gomes, que ele não se chama assim, mas eu acho interessante, que é o paradoxo da boa obra. Qual o paradoxo da boa obra? Ele aplica geralmente isso para a visão espírita, mas eu acho que ela pode ser aplicada a qualquer uma das chamadas religiões que procuram uma salvação por meio de boas obras. E o paradoxo é o seguinte: você precisa fazer boas obras ou sofrer para adquirir purificação dos seus pecados e adquirir a salvação, né? Para receber essa salvação. Então o camarada nasceu, está lá, sofrendo por pobreza ou sofrendo por alguma doença e ele está lá padecendo. Eu, que preciso também de boas obras, não estou padecendo o que ele está padecendo, mas quero ajudá-lo para também receber as mesmas benesses, as mesmas bênçãos. Então eu vou lá e auxilio e tiro ele desse sofrimento. Ao tirá-lo desse sofrimento, ele agora não está sofrendo para pagar seus pecados e eu, por ter tirado do sofrimento dele de pagar os pecados, termino recebendo culpa porque tirei alguém de receber a salvação. Então, o paradoxo das boas obras. Isso é um problema, eu termino gerando mais culpa. É verdade. Então, eu acho que esse paradoxo aponta bem para o problema de você lançar sobre as nossas mãos uma busca por salvação
própria. E esse é o maior problema que a gente vai encontrar, interpretar a remissão dos pecados como uma atividade humana e não do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Sabe que tem um filme que é pouco conhecido, acho que é um dos primeiros filmes da carreira do Robert De Niro, que se chama A Missão, em que o Robert De Niro é um padre entre índios e ele sobe uma cachoeira, né, escalando as pedras com um fardo imenso nas costas, e ele sobe aquilo ali com muita dificuldade, lutando contra a água que está caindo, e quando ele chega lá em cima, o superior dele dá um chute nas coisas dele, e as coisas dele caem lá embaixo de novo. E aí quando você espera uma atitude de revolta, ele desce de novo e vai fazer todo aquele caminho, que ilustra bem na atitude dele de aceitação o sistema católico, de que eu tenho que sofrer, eu tenho que de alguma forma merecer o perdão que eu vou receber. Né? Então é antibíblico, eu diria que é demoníaco você menosprezar as obras de Cristo na sua vida, né? A sua obediência ativa, tudo o que ele fez na sua vida, até fazendo coisas que não precisava, mas colocando-se como servo embaixo da lei de Deus. Por exemplo, ele não precisava ser batizado, porque o batismo era para arrependimento de pecados, e Jesus nunca teve pecado, mas ele se colocou dentro do sistema todo para solidarizar-se, para nos representar. Então, tudo o que ele obedeceu na sua vida inteira, e pagando aquilo que ele não tinha feito, que foi a cruz. Então, quando você tem algum sistema em que você diz, não, eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar, você está menosprezando a vida e a morte e o sacrifício de Jesus Cristo. Né? Isso é totalmente antibíblico, de fato. E aí, entender a importância do credo, das confissões, ajuda, especialmente os crentes mais imaturos, que estão iniciando a caminhada, a não cair em erros tão grotescos. É verdade. Há uns 2 anos atrás, eu estava procurando lugar para acampamento e carnaval, junto com alguns irmãos da igreja. E nós estávamos viajando aqui pelo interior de São Paulo, paramos num chamado Graal, né, aqueles que tem vários aqui no interior de São Paulo, na estrada, e vimos aqueles peregrinos indo para Aparecida. E a gente estava comendo alguma coisa, até que um chegou até nós e perguntou se alguém poderia vender uma meia, porque a meia dele tinha rasgado. A gente disse, olha, não vamos vender uma meia para você, se você quiser a gente dá a meia para você. Mas eu disse assim, mas espera aí, antes de você pegar a meia, você vai ter que ouvir uma coisa que eu tenho para te contar. Então espera um pouco. Então fiz uma rápida exposição da graça de Deus, do Evangelho, dizer que sacrifícios não são suficientes e nem necessários, mas que somente a graça, o Evangelho. Fiz tudo isso. Depois de fazer todo esse arrazoado, ele agradeceu, disse, não, olha, muito obrigado, eu creio exatamente nisso que você disse. Inclusive, eu sou do Universal. Ah, meu pai. E ele estava lá. E ele estava lá, fazendo aquela procissão junto com a família dele. Poxa. Uma caminhada longa, não é uma caminhada pequena, nem sei de onde ele estava vindo, mas já fazia alguns dias que eles estavam parando em hotéis e tudo mais, fazia alguns dias que estava andando. A gente olha tudo isso e vê o quanto há dentro daquilo que a gente chama de evangelicalismo, de ignorância básica a respeito da fé cristã. É triste, né? É triste mesmo, porque você percebe que nessas igrejas que não valorizam o ensino bíblico, as pessoas entram ali sem instrução e saem sem instrução. E às vezes saem pior do que entraram. Né? Porque quando você pensa em um culto em que o indivíduo... E um dia desses eu vi um vídeo de um dos cabeças dessas igrejas, né? Ele dizendo, olha, você vai vir aqui na frente, vai pegar esse envelope e vai fazer o seu sacrifício. E aí você vê que os cultos se resumem a isso, a leilões da fé. Deus está me revelando que alguém nesse templo hoje vai dar um sacrifício de R$1.000. E são leilões da fé. E aí é um povo sem instrução, né? Aí você se lembra dos períodos dos profetas, quando o profeta diz,
o meu povo padece porque falta o conhecimento. É a mesma ideia, a mesma ideia. E aí você tem pessoas se declarando evangélicas, mas, como você disse, né, participando de uma peregrinação católica, por vezes com ideias ainda espíritas na cabeça. É aquela história, né? No passado, quando nas nossas igrejas a gente recebia alguém que se dizia crente, você sabia mais ou menos o que ele tinha na cabeça. Se ele veio de uma igreja pentecostal, ele tem ideias bem organizadas em várias áreas, você vai ter apenas que trabalhar uma determinada área e assim por diante. Mas hoje, quando você recebe na tua igreja um irmão que se diz, eu vim de uma igreja dessas neopentecostais, você vai ter que checar tudo aquilo que ele crê sobre Deus, porque por vezes ele recebeu quase nenhum ensino. Ele pode estar convertido, eu creio. Né? E eu já recebi gente na igreja que veio de igrejas neopentecostais, convertidos. Apesar da falta de informação, Cristo o alcançou naquela igreja, né? Com a mensagem bíblica que é lida por vezes. Mas você vai ter que trabalhar muitas áreas na sua mente. Né? Depurar bastante, né? Fazer aquela apuração. E aí entra, talvez, a importância, e aí a gente falou dos credos, das confissões, mas dos catecismos, que são instruções antigas. Até tem um catecismo novo, inclusive eu usei na minha igreja, que eu gostei bastante, o Catecismo da Nova Cidade, né? Que foi editado pelo reverendo Tim Keller, que é pastor presbiteriano, mas participando desse catecismo você tem vários autores, pastores batistas inclusive, presbiterianos e até alguns independentes que se uniram ali e fizeram esse catecismo. E no Brasil está publicado pela Editora Fiel. Os nossos ouvintes podem dar uma conferida nisso. Mas aí você tem a importância da chamada catequese. Palavra super estranha nos meios evangélicos. Que lembra Igreja Católica de novo. Exato, exatamente. Então, o que na verdade é simplesmente ensino. Isso. Então, reverendo, e aí a gente entra naquela questão do ensino direto ao crente. Como isso é importante da fé cristã, da fé básica. E eu acho que isso está faltando muito na nossa igreja. Está faltando. E assim, quem nos ouve, não pense o seguinte, puxa, a importância da escola dominical. Sim, a escola dominical é importante, mas há um elemento aí que tem fugido da mente dos crentes, que é anterior à escola dominical, né? Que é o culto doméstico. Perfeito. Quer dizer, onde é que você catequiza as tuas crianças? Não é mandando para a igreja, é você catequizando. A ordem de Deuteronômio 6... Né? Inculcar. Exatamente. Essas palavras que hoje te digo, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás andando pelo caminho e tal. Ali é um ensino integral, em que o pai e a mãe, no nosso contexto, mais até a mãe, né, que passa mais tempo com o filho, mas o pai não pode se omitir... Eles vão catequizar os seus filhos, eles vão ensinar as doutrinas básicas e os textos, e o catecismo é uma excelente ferramenta. Né? Eu costumo recomendar às pessoas que façam culto doméstico todo dia, inclusive inserindo a questão do catecismo. Né? Então, uma fórmula fácil de você fazer o culto doméstico, eu tenho motivado as pessoas a fazerem, e isso gasta 15, 20 minutos do teu dia. É você começar lendo a Bíblia, ler um capítulo, explica para as crianças se houver dificuldade na compreensão, cantar alguns louvores, podem ser cânticos, podem ser hinos, e na sequência colocar as crianças para decorarem uma pergunta do catecismo, do breve catecismo, que é mais simples. Para quê? Para que eles tenham sistematizado na cabeça não apenas o texto bíblico, mas as implicações doutrinárias. Eu creio no que, afinal? E o catecismo é um bom caminho para isso. E aí termina o culto doméstico com oração. Verifica-se quais são os pedidos e ora-se. Né? Então, o crente dos nossos dias, da nossa geração, parece que ele está terceirizando o ensino dos seus filhos para a escola dominical. E não tem como concorrer. Ainda mais na nossa era de informática, de informação, que a gente tem informação em todo canto, né? No celular, no computador, você não pode concorrer
com É muita coisa ruim na cabeça da criança para depurar apenas o em uma domingo hora. por uma horinha Pois com a professora. Já perdeu, professor. já perdeu. Essa luta se A perde. proporção é terrível. É Agora, verdade. se os pais implementarem um hábito uma rotina. diário, ou pelo menos semanal, mas tentando realmente ser diário, de inculcar tanto a escritura. E eu tenho experienciado coisas interessantes no culto doméstico lá em casa, onde nós temos lido a Bíblia, mas eu tenho percebido que ler a Bíblia, a gente tem lido, inclusive, contínuo, né? Leitura contínua, na sequência. Nós estamos, acho que em 1 Samuel, estamos falando de Davi agora. E temos lido com as crianças e tal, pulando algumas coisas, mas seguindo, tentando seguir a sequência das escrituras com eles. Mas a importância do catecismo, porque são declarações mais simples e objetivas para a criança crer, que muitas vezes a elaboração de uma narrativa bíblica que tem muita coisa, que tem muita informação, ela termina não podendo absorver tudo. A criança tem sua limitação. E o catecismo, ela auxilia nisso. Ela respeita a limitação da criança. Nós estamos vendo em tempos que a igreja tem dito muito isso. Não, a gente precisa respeitar a limitação da criança. E muitas vezes isso tem significado empobrecimento teológico. E não é isso que deveria significar. Deveria significar simplificação, mas não empobrecimento. E o catecismo é a solução. Ele cumpre essa função. Ele cumpre essa função. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é rico e costuma ser preciso nas palavras, né? Isso. Porque o catecismo ou uma confissão de fé geralmente não foi feito numa sentada. Não. E não muita foi oração, feito... muita reunião, muita conversa, né? Exatamente. Os símbolos de fé de Westminster, né, que são os que os presbiterianos seguem, eles demoraram 5 anos e meio para serem feitos, com sessões diárias de segunda a sexta, né, com exercício devocional na sexta-feira. Então, o pessoal queimou muito a cabeça para, à luz da Bíblia, criar uma linguagem ali simples e ao mesmo tempo fiel à palavra. E nós, por vezes, é como você disse, né, essa ideia do empobrecimento. Por vezes, muitas vezes, nós menosprezamos a capacidade das nossas crianças em absorver, em entender algumas coisas, né? E a melhor fase para você ensinar catecismos é justamente na infância, porque a criançada está com uma mente para gravar coisas impressionantes. Impressionante. Ontem, no culto doméstico, a gente deu uma revisada nas questões, né? Nós estamos lá na questão 19 do Breve Catecismo. E olha, a criançada, o meu filho mais novo tem 6 anos, e eu e minha esposa ficamos de boca aberta. Ele está com as 19 perguntas e respostas decoradas. Que bênção, que bênção. Eu acho que eu não consigo decorar mais isso não. Na minha cabeça. Não se arrisque. Então a gente tem um tesouro nas mãos, que é essa criançada com facilidade de decorar, com a cabeça limpa para decorar coisas. E que bom será se os nossos filhos tiverem decorado teologia na sua cabeça, né? Doutrina bíblica, ao invés de decorar música funk e essas porcarias que circulam na mídia. Que bênção se os teus filhos tiverem doutrinas e palavra de Deus, versículos decorados na cabeça, né? Então, de novo, a importância da catequese. E onde é que você faz catequese? Não é na escola dominical. A escola dominical é uma bênção de Deus, né? Reúne os crentes para estudar a palavra. Mas eu costumo dizer na igreja o seguinte, que o filho do crente, ele é aquele filho que dá trabalho para a professora de escola dominical. Trabalho em que sentido? Quando ela começa a contar a história bíblica, ele já sabe toda nos detalhes, entendeu? Sim, então a escola dominical tem que ser reforço apenas de filhos que estão sendo ensinados em casa o dia inteiro. Né? Não apenas a decorar versículos e questões do catecismo, mas a interpretar todos os fatos do seu universo com uma visão bíblica, com uma cosmovisão bíblica. Então, quando o teu filho chega e fala, olha, eu briguei com meu amiguinho porque nós dois queríamos o mesmo brinquedo ao mesmo tempo, você vai ajudá-lo a, numa visão bíblica, a considerar o outro superior a si mesmo, a dar a vez, a repartir, a compartilhar. Né?
Então, eu creio que quando a lei lá em Deuteronômio 6, Moisés nos diz que nós devemos falar da palavra de Deus o dia inteiro, ao acordar, ao levantar e andando pelo caminho, não significa o pai ficar recitando versículos o dia inteiro no ouvido do menino. Mas justamente, de acordo com os dois parâmetros do começo do texto, o Senhor, ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás esse Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças e entendimento. Quer dizer, eu tenho um Deus apenas e eu tenho que amá-lo com total intensidade. Como é que isso se aplica numa disputa por um brinquedo? Né? O brinquedo não é meu ídolo. Eu posso compartilhar com meu amiguinho. Né? Numa briga, eu aplico esses valores à situação. Então, é não apenas você municiar os teus filhos com a palavra de Deus e com a doutrina correta, mas você gerar aplicações no universo infantil, nos dilemas que ele tem dia a dia da no criança, dia a dia, e que são muito importantes. Eu tenho mais um testemunho para contar nesse sentido, porque, por exemplo, como é que você vacina a criança para o que ela vai assistir, por exemplo, né? Lá em casa nós somos muito tranquilos, a gente assiste desenhos da Disney, assiste essas coisas, não tem problema nenhum, mas nós costumamos conversar com as crianças sobre o que está sendo assistido. Então, por exemplo, um desenho que minha filha mais nova, ela tem 4 anos, é do meio, na verdade, tem 4 anos, ela gosta muito de Moana. Moana é a história de um herói, uma heroína, na verdade, da mitologia polinésia. Sim, eu assisti. E já assisti, já com né? os meus filhos. E ela sai para descobrir como salvar a terra dela, a ilha que ela mora, que está sofrendo intervenções da natureza e tal, porque foi tirado o coração, que é uma pedrinha, o coração de Tefiti. E quem vai ajudar nela essa tarefa é Maui, que é o semideus, né? Criador de todas as coisas. Criador, pelo menos, da Terra. Né? E aí, na hora, ele canta essa música, né? Eu criei tal coisa, tem a músicazinha e tal. E ela fala assim, ela canta e depois ela diz assim, papai, isso não é verdade, né? Porque Deus criou todas as coisas. É isso aí, filho. Você entendeu. Então não tem problema ela perceber, bom, isso aí tá bom. Se é uma ela história, tem os elementos para fazer a crítica. Ela olha e diz, tudo bem, mas eu sei quem criou todas as coisas. Eu sei quem salva. E não é Maui. E não é Moana. Então ela pode se relacionar com a cultura, mas ela tem o filtro correto. E o catecismo ajudou ela. Isso com 4 anos, né? 4 anos, ela está fazendo essa filtragem aí. Então, pela graça de Deus, eu espero que daqui a 10 anos, com 14, na adolescência, ela faça uma filtragem ainda mais apreciada, mais delicada. E se Deus assim permitir, por meio exatamente da sua palavra, com auxílio do catecismo, ela vai conseguir fazer isso. Porque esses são os instrumentos que Deus nos deu. É verdade. Que nos auxiliam. Eu não preciso, como um pai, ser um grande teólogo, capaz de recitar e decifrar os mistérios todos da Escritura. Mas eu tenho ajuda de irmãos meus que oraram, cheios do Espírito Santo, que labutaram e que fizeram um bom trabalho, testemunhado pela história da igreja e ainda hoje, chamado catecismo. Que bênção que temos isso. E olha só, esse é um melhor caminho do que um chamado isolacionismo. Né? Porque alguns pais ainda nos nossos dias dizem, não, meu filho não vai assistir esses desenhos de jeito nenhum. Meu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ainda, eu acho que isso já passou, né? A ideia de que crente não pode assistir televisão. Eu desconfio que isso já tenha passado. Até porque a maioria dos neopentecostais já estão na TV. Já estão na TV, aí tá liberado. Exato. Mas, veja, quando você cria o teu filho numa bolha de que não vai assistir desenho da Disney, não vai assistir nada que não seja crente, e esse garoto ou essa garota crescem numa bolha, quando eles se tornarem adolescentes ou jovens e tiverem que ser expostos para fora da bolha, eles não vão ter essas defesas, né? Eles não vão ter o senso crítico. Então é muito melhor os pais acompanharem os filhos no cinema, assistirem o que eles estão assistindo e os ajudarem a fazer esse senso crítico do que isolá-los, né? Porque aí eles vão criando os anticorpos e as defesas para esse tipo de coisa. E nos nossos dias eu diria o seguinte, há uma agenda em Hollywood
com relação a desenhos infantis e animações, que a maioria deles vai ter elementos ali antibíblicos. Tá? E o melhor caminho é você assistir esses desenhos com a garotada e criando neles essa ideia da crítica. Né? Eu tenho filhos pequenos também, né? 12, 9 e 6. O de 6 a gente ainda não vê essa aptidão nele, né? A gente está trabalhando nisso. Mas a menina de 9 e o de 12, eles pegam muito rápido quando eles assistem um filme ou um desenho e verificam que há alguma coisa ali que está estranha. Eles rapidamente já pegam. Né? Mas isso é fruto de você investir nas crianças com Bíblia, com catecismos, com doutrina boa. Né? Essencial, essencial. A gente caminhando para o final dessa nossa conversa, está muito boa, mas a gente precisa encerrar. Aquela declaração comum, né? Que talvez alguns que estão nos ouvindo já tenham dito. Mas, pastor, eu tenho a Bíblia. Para que confissão? Para que credo? Para que catecismo se eu já tenho a Bíblia? Como é que eu posso ajudar esse crente a entender que a Bíblia é suficiente, ela é autoridade, mas que esses meios de instrução, de declaração de fé, também têm sua importância e validade? Eu diria o seguinte, de fato nós temos a Bíblia é a palavra de Deus, mas por culpa do pecado ter entrado na humanidade, não é suficiente eu dizer eu tenho a Bíblia, mas eu creio da forma correta. Porque os espíritas vão dizer também, né? Não, nós seguimos o Evangelho segundo Allan Kardec, mas é o Evangelho. Os católicos vão dizer que tem a Bíblia, os mormons, né, não vão desconsiderar. Isso, a Bíblia, né? E o livro de Moroni, mas a Bíblia também está lá. Então, como é que você sai dessa situação de um católico ou um espírita dizer eu também creio na Bíblia e você diz eu creio na Bíblia? Você sai dessa situação descendo aos detalhes da Bíblia e extraindo as doutrinas que foram agrupadas como sendo as doutrinas cristãs, que nos diferenciam dos espíritas, por exemplo. Tá? E descendo mais ao detalhe e chegando ao ponto de que eu creio na Bíblia e eu vejo na Bíblia que, por exemplo, a remissão de pecados ela é pela graça, é pelo sangue de Cristo. Eu não preciso mais fazer sacrifícios, o que vai nos diferenciar dos católicos. Então, a afirmação de que meu credo é a Bíblia é uma afirmação correta, mas ela às vezes ela é muito simples e ingênua. Porque, na verdade, até a pessoa que diz, o meu credo é a Bíblia, ela tem um credo privado. Se você falar assim, tá bom, teu credo é a Bíblia. E quanto à forma de batismo, você acha que é como? E quanto ao perdão de pecados, você acha que é como? Aí você já tem um detalhamento. Ela vai detalhar, né? Não há crente sem ter um credo. A diferença é que os crentes que dizem, meu credo é a Bíblia, eles têm um credo privado. E as denominações, as igrejas que estão caminhando nessa linha, elas têm um credo público. E é muito bom quando alguém te pergunta, escuta, você crê em quê? Você ter um credo por trás da tua mente ou uma confissão de fé para saber exatamente. Olha, eu creio dessa forma, dessa forma, dessa forma. E a minha igreja crê assim. Exatamente. E poder ter essa delimitação importante para a gente poder ter também uma identidade, né? Exatamente, ajuda demais. Isso vai auxiliar. E que bênção que Deus nos provê isso. E é claro que essa esperança final é que quando Ele vier buscar sua noiva adornada, todos os credos e confissões vão ser esclarecidos e vai ter um credo final, último, inerrante, dado, onde nós viveremos com Ele novos céus e nova terra para a glória de Deus. Amém. Mas até lá a gente vai usando das nossas limitações como homens e daí a importância da gente poder ter e ler, conhecer e inclusive adotar esses credos e essas confissões como confissões públicas da fé nossa e da igreja. Isso, exatamente. Amém. Muito obrigado, reverendo. Imagina, foi uma alegria. Foi uma alegria e que possamos estar juntos novamente. Amém. Se Deus quiser. Amém. Obrigado. Obrigado.